Olá pessoal, hoje nesse vídeo nós falaremos sobre os polinômios. Nos capítulos anteriores e em nossas aulas também, nós já calculamos expressões algébricas. Agora nós vamos aprender mais sobre essas expressões que envolvem letras. Esse tipo de cálculo é muito parecido com o que vocês já fazem com os números. Só precisa haver um pouco de observação em algumas regras. Expressões contendo variáveis. O que é uma variável mesmo? Uma letra. Expressões contendo variável com um ou mais termos são o que nós chamamos de polinômios. Então, toda vez que eu tenho uma expressão com variáveis, que são as letras, em que essa expressão tem um ou mais termos, eu chamo de polinômio. E como é que eu faço para diferenciar uma equação de um polinômio? A equação, lembra, tem o sinal de igualdade, sempre vai ser igual a alguma coisa. E a expressão, no caso aqui o que nós vamos estudar, os polinômios, não tem sinal de igualdade, certo? Polinômio é toda expressão algébrica racional inteira. Essa palavrinha algébrica vem de álgebra, que representa ou significa letras. Toda expressão que tem letra eu chamo de polinômio. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de polinômio, como vocês podem ver na letra A, B, C e D. Quando o meu polinômio tem apenas um termo, eu chamo essa expressão de monômio. Quando o meu polinômio tem dois termos, eu a chamo de binômio. Quando esse polinômio tem três termos, como é o caso da letra C, eu o chamo de trinômio. E quando eu tenho de 4 termos para cima, eu chamo de polinômio. Como eu faço para descobrir quantos termos essa expressão possui? É muito simples. É só você verificar os sinais entre os termos. Nós podemos observar na letra A que o único sinal que eu tenho é o menos, mas esse menos indica apenas que o 8 é negativo, certo? Não indica uma operação. Toda vez que eu tenho um sinal indicando uma operação, significa que um novo termo vai começar. Vamos observar aí a letra B, ó. A letra B eu tenho x ao quadrado y, mais esse mais é de operação, certo? Então, significa que um novo termo vai se iniciar, 5xw. Na letra B, eu possuo dois termos, porque o sinal de mais indica uma operação entre eles. Na letra C, eu tenho o sinal de mais, separando os termos x e y, e tenho o sinal de menos, separando os termos y e 3w. Assim, eu possuo três termos, por isso chamo de trinômio. Deu para entender? Então, todas as vezes que eu quiser classificar um polinômio, eu preciso observar as operações entre esses termos. Sempre que existe uma operação, vai se iniciar um novo termo. Um termo só é monômio, dois termos binômio, três termos trinômio, 4 termos para cima, polinômio. A expressão algébrica, ou seja, o polinômio, ele é formado por alguns elementos, que são esses que vocês podem ver aí na tela. Os números nós chamamos de coeficiente. Isso nós já vimos quando nós estudamos as equações. Todos os números que estão à frente das letras são os coeficientes, ok? As letras nós chamamos de variável e o númerozinho que fica lá em cima do número ou da letra, vocês também já conhecem, nós chamamos de expoente.
E aqueles números que não tem letra nenhuma, como é o caso do número 6 aí, eu chamo de termo independente, ok? Então, no caso aí, ó, no primeiro termo, que é 4x ao cubo, quem é meu coeficiente? É o 4. E quem é minha variável? X. Quem é meu expoente? 3. No segundo termo, quem é meu coeficiente? 1. Quando não tem ninguém, é o número 1. Quem é a variável? X. Quem é o expoente? 2. No terceiro termo, quem é meu coeficiente? 1, porque não tem ninguém. Quem é minha variável? X. Quem é meu expoente? 1, porque também não tem ninguém lá no expoente. Mas a gente sabe que quando não tem ninguém, é o número 1. E o último termo é o termo independente. Por quê? Ele não depende de letra e nem depende de expoente. Ele simplesmente pertence ao polinômio, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o grau dos polinômios, certo? Vamos começar citando que o grau de um monômio é a soma dos expoentes de todas as variáveis. Por exemplo, quando eu tenho um monômio, como é o caso aí da minha letra A, ó, e eu quero saber o grau desse monômio, o que eu devo fazer? Eu preciso somar os expoentes de todas as variáveis. O que é uma variável mesmo? É uma letra. Então, no caso da letra A, que é um monômio, eu tenho duas letras e as duas têm expoente. A letra X, o expoente é 3, e a letra Y, o expoente é 1. Para eu saber o grau desse monômio, eu somo os expoentes. 3 mais 1, 4. Então, o grau do meu monômio será 4. Essa regra só funciona para os monômios. Vou repeti-la. Quando eu preciso saber o grau de um monômio, eu somo todos os expoentes das variáveis. Agora nós vamos ver o grau de um polinômio, certo? Polinômio é quem tem mais de um termo. Vamos lá. Para eu saber qual é o grau de um polinômio, eu preciso apenas pegar o maior expoente no polinômio. No nosso exemplo aí, ó, eu tenho x à sétima, 6x à quinta, x à quarta e um termo independente, que é o 2. Qual é o maior dos expoentes? É o número 7, não é? Então, o grau de todo o meu polinômio vai ser 7. Mas existirão outros casos, ok? Então, nós vamos ter que analisar todo o polinômio novamente. Olha só, tenho vários expoentes aí nesse polinômio. Apesar de os expoentes não estarem na ordem, para ser o grau, eu preciso pegar o maior, ok? Quando eu observo todos os expoentes, eu percebo que o maior expoente é o do termo x à sexta. Então, o grau do meu polinômio será 6. Deu para entender? Monômio, eu somo os expoentes de todas as letras e dou o grau. Polinômio, eu pego o maior expoente para ser o grau. Expressões que não são polinômios. Professora, toda expressão que tem letra é um polinômio? Não. Nós vamos ver a diferença agora. Só é polinômio as expressões que não possuem fração, não possuem radiciação e não tem o expoente fracionário, ok? Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Nenhum desses exemplos é um polinômio. Por quê? Porque eles estão fugindo da regra. O primeiro exemplo, eu tenho uma fração. Fração não pode ser polinômio. O segundo exemplo, eu tenho uma radiciação. Radiciação também não pode ser polinômio. E o terceiro exemplo, eu tenho os expoentes fracionários. Eles também não podem
ser polinômios, ok? Então, para ser polinômio, não pode ter nenhuma dessas três condições que eu acabei de mostrar para vocês. Agora nós vamos ver o valor numérico. Esse valor numérico nós vamos relembrar, porque vocês já estudaram, eu acredito, no sexto ano, então nós vamos apenas relembrar. Todo polinômio pode ter o seu valor numérico. Como é que eu faço para conseguir esse valor numérico? Eu apenas substituo a variável pelo valor numérico que você possuir. Por exemplo, eu tenho aí no meu exemplo, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. E quero fazer o valor numérico quando o x for 1. É o que está acontecendo aí, ó, na primeira faixa, onde tem P1, vocês estão vendo, né? Onde tem P1, o que eu fiz? Eu coloquei um valor para x, 1. Disse que o x era 1. Então, onde tinha x, eu substituí. Tirei o x e coloquei o 1 no lugar e fui resolver a expressão, ó. Depois, eu decidi que o meu x era 0. Então, onde tinha x, eu tirei o x e coloquei o 0 no lugar, fazendo assim a substituição para conseguir o valor da expressão. Então, o valor numérico é justamente isso. Você substituir a variável por um valor qualquer que é dado em uma questão ou que você decide para que a expressão tenha um resultado, ok? Só para encerrar o nosso videozinho, eu quero lembrar a vocês que nós só podemos somar e subtrair as expressões algébricas quando os termos são semelhantes. Lembra disso? X só se soma com x, y só subtrai com y, x ao quadrado só soma com x ao quadrado. Então, a base para que você comece a fazer qualquer tipo de operação com as expressões algébricas é lembrar que na soma e na subtração você precisa utilizar os termos semelhantes. Só que isso vai ficar para o próximo vídeo. Esse vídeo nós terminamos aqui. Neste vídeo só estudaríamos a anatomia dos polinômios. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijão, tchau, tchau.